Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 46. O tema desse texto: a família de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondeu, disse ao que lhe falaram: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Senhor, nós te clamamos mais uma vez, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha falar conosco aqui, pois nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós te pedimos, ó Pai, que as nossas vidas sejam transformadas mediante a Tua palavra. Fala conosco, ó Pai. Restaura, Senhor, reestrutura a cada ponto, Senhor, de nossas vidas. É o que nós te clamamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glórias a Deus. Bom, esse texto que nós vemos agora é um texto muito polêmico. É um texto muito polêmico, não porque é difícil de compreender o que esse texto está dizendo, mas é porque ele foi tão distorcido, ele foi tão maltratado e mudado o seu sentido para que então erros fossem justificados, que fez com que esse texto então se tornasse tão polêmico. Mas ele é simples, basta nós lermos e compreendermos, porque literalmente ele está nos ensinando o que precisa ser ensinado de uma forma bem literal, sem dificuldades de compreensão alguma. O texto diz assim: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora, preste atenção na polêmica, estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar. Neste ponto é polêmico, porque para justificar um erro, para justificar doutrina falha, uma doutrina que diz que Maria nunca teve um filho, então eles colocam aqui essa palavra irmãos, mesmo que na Bíblia católica seja apresentado como irmãos também, eles querem justificar dizendo que são primos, mas nós sabemos que isso não é dessa forma. Porque quando Maria se apresenta diante de Isabel, a Bíblia lhe chama de primo, fala que ela é prima. Então a Bíblia diferencia a palavra primo da palavra irmão. Então aqui está se falando exatamente dos irmãos de Jesus, e não de primos, como tentam enganar o povo, e na verdade conseguem enganar, porque muitos não querem entender, compreender isso, porque afinal de contas, ouve-se tanto essa mentira há tantos séculos, que essa mentira para muitos tornou-se verdade, embora contra a verdade nada nós podemos fazer, senão nos curvarmos diante dela. Mas esse não é o motivo dessa mensagem de hoje. Só estou falando sobre isso como uma citação, para fazer uma correção, para que não fique mal interpretado o que o Senhor quis dizer aqui. Bom, Jesus ele está dizendo nesse texto que mesmo que laços sanguíneos o prendesse aos seus irmãos e o prendessem à sua mãe, ele tinha consideração como fazendo parte de sua família aqueles que faziam a vontade do Pai. Por quê? Porque os seus irmãos não tinham fé em Jesus, não acreditavam nele. Se nós observarmos outros textos, nós vamos perceber que os irmãos de Jesus até afrontaram ele em algumas situações. Por quê?
quê? Porque não tinham fé, não criam nele. Maria não, Maria sabia da verdade. Porque afinal de contas, ela, desde antes do nascimento, ela havia sido avisada de quem seria esse seu filho, quem ele seria. A Bíblia nos mostra que seus irmãos só creram, ou só se curvaram, ou só compreenderam o que ele tentava ensinar somente depois de sua ressurreição. Por isso Jesus fala que quem seria seus irmãos e irmãs e mãe, não seriam outros senão aqueles que fizessem a vontade do Pai. E aí eu pergunto a você: você faz parte da família de Jesus? Você faz parte da família de Cristo? Lembrando que Jesus, ele disse que para fazer parte de sua família, tem que fazer a vontade do Pai. Você faz a vontade de Deus? Você cumpre em sua vida a vontade de Deus? Ou simplesmente você faz aquilo que lhe vem à vontade e acabou? Satisfaz somente os seus desejos, sem se preocupar na consequência de seus desejos te levarem para mais distante de Deus. Para fazer parte da família de Deus, tem que fazer a vontade dele. Para fazer parte da família de Cristo, para ser irmão de Cristo, tem que fazer a vontade do Pai. A verdadeira família de Jesus são seus discípulos. E para nós compreendermos um pouco melhor esta frase, quem são os discípulos? Os discípulos, por um acaso, foram somente os 12 apóstolos, ao qual Pedro, Tiago e João fizeram parte? Ou os discípulos de Cristo ainda se multiplicam nos dias de hoje, ainda existem nos dias de hoje? Discípulo significa aprendiz, discípulo significa seguidor, discípulo significa aluno, aquele que aprende com alguém. Se você aprende com Cristo, então você é um discípulo de Cristo. Mas não basta somente aprender, tem que seguir aquilo que você aprendeu com Ele. Não é possível você desviar, ou não, você não deve se desviar dos ensinamentos de Cristo. Para você fazer uma autoanálise, para você se autoanalisar, para você ter a certeza se você faz parte ou não da família de Jesus. Existem 3 critérios importantes para nós fazermos esta avaliação. A verdadeira família de Jesus tem por hábito, tem por costume, tem por prática, primeiro, ficar do lado de dentro da casa. Observe o comentário de Jesus. No texto está dizendo que estavam do lado de fora a sua mãe e os seus irmãos. E então Jesus aponta para os seus discípulos e diz: eis aí a minha família. Meus irmãos, minha mãe e minha irmã são aqueles que fazem a vontade do Pai. Para fazer parte da família de Cristo, tem que fazer parte da igreja, tem que estar dentro da casa dele. Quem não faz parte da família é que fica do lado de fora. Quem não faz parte da família de Cristo é quem fica do lado de fora da casa dele. Não é assim na sua casa? Chega de noite, na hora de todo mundo se recolher para o seu quarto e dormir, os que são da família vão para os seus quartos dormir.
Os que são visita vão cada um para a sua casa. Assim funciona na família de Deus. Assim funciona na família de Jesus. Aqueles que fazem parte da família de Jesus estão dentro de sua casa. Somente os visitantes ficam do lado de fora. E outro detalhe importante que nós precisamos compreender e avaliar: se você se considera fazer parte da família de Cristo, lembre-se que alguém que faz parte de uma família se envolve com os trabalhos da casa. Aquele que faz parte de uma família se envolve com os trabalhos, com os afazeres da família. Ele trabalha para cuidar da casa, ele trabalha para manter o sustento do lar, ele trabalha para que haja tudo em comum para todos. Você trabalha para a família de Cristo? Você trabalha para a família do Senhor? Você trabalha para Jesus? Se envolva com o trabalho da obra dele. Um outro detalhe: quem fica do lado de dentro, quem faz parte da família, chora às vezes com os problemas de dentro do lar, mas também se alegra com as alegrias de dentro desse lar. Você chora com Cristo? Você chora com os seus irmãos em Cristo? Você se alegra com eles? Ou você não está nem aí para a situação deles? Se você faz parte da família de Jesus, você chora quando o seu irmão chora. Você se alegra quando o seu irmão se alegra. Você sente dor quando o seu irmão sente dor. Você sente tristeza quando ele se entristece. Você fica feliz pela vida dele. Quem faz parte da família aprende, ensina, corrige e também se permite ser corrigido. Porque afinal de contas, em que lar uma família não existe momentos de correção? Os pais corrigem os filhos, um irmão corrige o outro irmão, o marido corrige a mulher corrige o marido. Você faz parte dessa família onde você corrige o teu irmão e você se permite ser corrigido dentro desta família? Ou qualquer palavra que é direcionada a você, você já fica ofendido e quer sair de casa, e quer trocar de lar, e quer trocar de casa? Quem faz parte da família aprende, ensina, corrige e se permite ser corrigido. Quem faz parte da família, quem está dentro da casa, é consciente das lutas e os desafios da casa. Sabe quais são os problemas que estão acontecendo dentro da casa. Às vezes um dos irmãos está sofrendo, está passando por dificuldade. E quem faz parte da família sente a necessidade de ajudar aquele que está passando por dificuldade. Seja essa dificuldade qual for. Pode ser uma dificuldade emocional, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma dificuldade em relação à sua saúde, pode ser uma dificuldade em relação ao seu trabalho, pode ser qualquer dificuldade. Quando se faz parte da família, se preocupa com as dificuldades. E não somente se preocupa com a dificuldade dos membros da família, como também se preocupa em contribuir para que aquela dificuldade deixe de existir. Você tem contribuído com o seu lar? Você tem contribuído com a família de Jesus? Você tem trazido a sua contribuição, não somente financeira,
mas a sua contribuição como um membro da igreja, você tem trazido a sua contribuição ajudando o teu irmão na hora que ele precisa, nem que seja somente um ombro para chorar, nem que somente seja uma mão estendida para levantar, porque contribuir com a família, contribuir com o lar, contribuir com a família de Jesus, não é somente oferecer ou trazer dinheiro, não. Às vezes, se contribui muito mais com a família, com um sorriso no rosto, do que com 10 mil reais na mão. Quem é da família, chega junto, não se acovarda, não foge da raia, não sai do tatame, enfrenta a luta, não se aparta da briga. Quem faz parte da família, chega junto. Quem é da família, defende os seus e por eles também é defendido. Se você faz parte da família, você defende, você não critica, você não condena, você apoia, você ajuda. Isso não quer dizer que não haja briga entre irmãos, porque afinal de contas, que lá um irmão não tem, às vezes, uma discórdia com o outro? Que lá um irmão, às vezes, não se tem um pega com o outro irmão? Mas é tão interessante que na hora em que alguém vem ofender o irmão, ele é o primeiro a pular na frente, por fazer parte da família. Agora, se não fizesse parte da família, não tem problema algum, se vira, enfrenta essa dificuldade sozinha. Estão querendo te pegar, estão querendo te bater, faz sozinho. Mas quando se faz parte da família, se defende, se vai sofrer junto, se vai apanhar junto, mas não vai permitir que ele vá sozinho. Isso é fazer parte da família. Quem faz parte da família, fica à vontade na casa. E em nosso caso, aqui na casa de Deus, se você faz parte dessa família de Cristo, você faz parte da família de Deus, então você se sente à vontade na casa de Deus. Mas é interessante como nós vemos, muitas vezes dentro das igrejas, as pessoas entram já pensando na hora de sair, entram no culto atrasado já pensando na hora de ir embora, se assentam nas beiradas dos corredores para facilitar a sua saída. Por quê? Porque não se sente à vontade na casa do Pai. Quando se é da família, não se quer sair da casa. Quando se é da família, se sente à vontade. Se não é tua casa, você não vai entrar e abrir a geladeira para ver o que tem. Na sua casa você entra. Na sua casa você tem a liberdade de abrir a geladeira e pegar o que tem. Mas quando se é um estranho, isso não se faz. Quando se é um estranho, o máximo que se faz é pedir permissão. Mas quem faz parte da família se sente à vontade na casa de Deus. Um visitante não pode entrar na casa de ninguém sem que seja convidado. Caso ele faça isso, ele está sendo um intruso. Ele está invadindo. Mas quem é da casa, não. Entra com liberdade, não precisa ser chamado. Ele tem que entrar e sair da hora que ele bem entende. E quando chega em casa, não precisa ser anunciado por ninguém. Mas quando é um estranho, quando é um visitante, da porta
anunciado antes de entrar. Ele precisa ter a permissão para poder entrar. Mas se você faz parte da família, se você faz parte da família de Jesus, você tem acesso livre a qualquer área da casa. Você entra na presença de Deus na hora que você quiser. Por quê? Porque você faz parte da família. Quem é da família não tem cerimônia, mas goza dos prazeres e dos afazeres da família. Ele chega em casa na hora do almoço, ele sente aquele cheiro delicioso de um prato gostoso que está sendo feito pela mãe. E ele não precisa pedir licença para ninguém. Ele não precisa pedir autorização. Ele simplesmente se assenta à mesa e come junto com toda a família. Por quê? Porque faz parte da família. Mas quando se é um estranho, mesmo quando se é convidado para o almoço ou para o jantar, você se assenta e pede licença para entrar. Mas quando se faz parte da família, não. Por você fazer parte da família de Deus, você tem o direito de entrar na casa. Você tem o direito de se alimentar com o pão da vida. Você tem o direito de se alimentar com a palavra de Deus, que é lhe dada sem medida. Por quê? Porque você faz parte da família. Também, quem é da família faz parte ou também tem seus compromissos com os afazeres do lar. É uma limpeza na casa que é necessário. Às vezes, ir até o mercado fazer uma compra. Na casa de Deus é a mesma coisa. Se nós colocarmos, materializarmos a casa de Deus como um templo, como um salão, como uma igreja, quem faz parte da família tem prazer em um dia de se lavar o salão, de se lavar o templo, ele tem o prazer de participar. Quando se tem que fazer uma reforma, ele tem prazer em participar. Por quê? Porque faz parte da família. Agora, quando se é um estranho, não quero nem chegar perto, porque lá vai ter trabalho. Quem faz parte da família gosta de ficar no centro da vontade do Pai. Que filho que não admira o seu pai e quer sempre estar agradando ao seu pai, fazendo exatamente aquilo que o pai quer que ele faça? O visitante não. O visitante não tem compromisso nenhum em fazer a vontade do pai. O visitante não tem compromisso nenhum em fazer a vontade do pai da família. Por quê? Porque ele é só um visitante, ele está somente de passagem, ele é um estranho dentro daquele lugar. Quem é da família obedece ao pai. Se você faz parte da família, você tem o dever de obedecer a ele. E como que você pode obedecer a ele? Lendo o que ele te deixou como instrução, aprendendo aquilo que ele quer que você faça, buscando a ele em oração e ouvindo a sua voz e atendendo aos seus pedidos. Quem é da família faz questão de ficar no centro da vontade do Pai. Os discípulos são a verdadeira família de Jesus, pois eles têm o costume de ficar por dentro dos assuntos da casa do Pai, ficar à vontade em sua presença e ficar no centro de sua vontade. Quem não é discípulo não consegue ficar à vontade dentro dos assuntos da casa do Pai. Ele não quer nem ouvir falar acerca do Pai. Ele não quer nem saber de ficar na presença do Pai. Ele muito menos em cumprir, em ficar no centro da vontade do Pai. Hoje em dia existem tantos pseudos cristãos
Existem tantas pessoas que se dizem adorar a Deus, mas só querem fazer aquilo que lhe dá na vontade. Querem somente seguir os seus próprios preceitos ou os preceitos dos homens. Não querem ouvir o pai falar. Não querem ouvir o pai da família dizer o que é para ser feito. Muito pelo contrário, agem com rebeldia, querendo fazer somente aquilo que lhe vem à mente, aquilo que tem como desejo. O rebelde, uma hora sai da casa do pai. O rebelde não consegue ficar junto do pai. Por quê? Porque o pai quer uma coisa e quer fazer uma outra completamente diferente. E por isso acabam criando lares completamente diferentes da casa do pai. Por isso constroem lares completamente diferentes, porque não concordam com o pai. E dessa forma, muitos estão vivendo hoje, diante da sua rebeldia, diante dos seus desejos, diante das concupiscências dos seus enganos. Vivem para cima e para baixo, tentando estar no lar do pai, mas um pai desconhecido. Um pai que não é aquele que o gerou, que não é aquele que o fez, que não é aquele que criou regras e metas a serem seguidas. Quer fazer parte da família de Jesus? Ouça o que ele tem para te dizer. Quer fazer parte dessa família? Esteja do lado de dentro da casa. Quer fazer parte da família? Contribua com tudo. Contribua com a sua vida para que o Pai seja glorificado. Quer fazer parte dessa família? Desprenda-se completamente das tradições criadas pelos homens e ouça o que Deus tem para você. Ouça o que o Pai quer para você. Quem não faz parte da família vive por regras completamente diferentes da família de Deus. Mas quem faz parte da família anda segundo as regras do pai da família. E o pai da família determinou as regras que estão aqui. Qualquer regra que não bate com o que está aqui são regras estranhas. E quem segue regras estranhas não faz parte da família. Quer fazer parte da família? Leia o que está escrito aqui. Aprenda com o pai o que você deve fazer para se manter na família de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.